Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, aula de Física 1 Mecânica. Hoje é a nossa aula 3, onde a gente vai fazer hoje alguns exercícios para a gente desenvolver principalmente os conceitos de referencial, velocidade média e aceleração média, ok? Vamos lá? Inicialmente a gente vai recordar o significado de referencial. Então, referencial nada mais é do que um ponto arbitrário que a gente escolhe para fazer uma observação de um determinado fenômeno. A partir da escolha desse ponto, a gente pode fazer o julgamento se aquele objeto ele está em movimento ou se ele está em repouso. Repouso é sinônimo de parado. Um exemplo disso seria essa situação aqui. Se eu considerar aqui, por exemplo, um ônibus, um poste, o seu motorista e um passageiro aqui dentro, a gente pode ter inúmeras possibilidades para analisar isso aqui. Por exemplo, se a gente tomar o poste como referencial A, significa que se eu me colocar aqui do lado desse poste, nesse referencial, quando eu olho para o ônibus, eu vou dizer que esse ônibus está em movimento. Então, no referencial A, que é o referencial do poste, o ônibus está em movimento em relação ao poste, né? Ou seja, o ônibus vai estar passando aqui. Em compensação, se a gente tomar agora como referência, né, o motorista, no referencial B, que é o referencial do motorista, o motorista vai olhar aqui pelo retrovisor e vai ver aqui, ó, um passageiro sentado nessa poltrona. E ele vai dizer, né, o motorista, no referencial dele, ele vai dizer que esse passageiro se encontra parado em relação a ele. Então, o passageiro ele está parado em relação ao motorista. Então, o motorista é o meu referencial. Assim como o ônibus se encontra em movimento em relação ao poste. Tudo vai depender da escolha do referencial. Então, na física, a questão do repouso e do movimento dependem do referencial que a gente adota. Tudo bem? Um exemplo muito importante disso aqui, e que já gerou muitas discussões na física ao longo de muito tempo, é a questão do sistema Sol-Terra. Se eu fizesse essa pergunta aqui, quem é que está em movimento? O Sol ou a Terra? Né? E justifique a sua resposta. Perceber que essa pergunta aqui ela só faz sentido a partir do momento que a gente escolhe um referencial. Por exemplo, se a gente usar como referencial a Terra, nós que estamos aqui na Terra, quando nós olhamos para o Sol, nós temos a falsa impressão de que ele está se movimentando acima da gente. De manhã ele está no lugar, ao meio-dia ele está em outro, no finalzinho da tarde ele está em outro lugar. Então, para nós que estamos aqui na Terra, ou melhor, no referencial na Terra, o Sol parece para nós que ele está em movimento. Mas isso é verdade? Durante muito tempo, foi pensado dessa maneira. Acreditava-se, né, que a Terra estava parada e que os demais corpos, né, se movimentavam em torno da Terra. Esse era o chamado modelo geocêntrico, a Terra como centro de tudo. Hoje a gente sabe que esse modelo não é o modelo que explica o sistema, o universo como a gente conhece ele. Por quê? Porque, na verdade, quem está parado no centro do sistema aqui solar é o Sol. E os demais planetas é que giram em torno dele, né? Ou seja, se a gente tomar aqui o Sol como referência, então no referencial do Sol, se nós nos colocássemos aqui no Sol, nós veríamos a Terra se movimentando, ou seja, orbitando em torno do Sol, assim como os demais planetas fazem. Então, é curioso, porque para nós na Terra parece que o Sol está em movimento. Mas se a gente estivesse lá no Sol, a gente perceberia que quem está em movimento mesmo é a Terra. Esse é o modelo que a gente usa na ciência para explicar o nosso universo. É o chamado modelo heliocêntrico, né? Hélio, Sol, cêntrico, centro. Então, o Sol está no centro do sistema solar. E a Terra, portanto, assim como os demais planetas, ficam orbitando, girando em torno do Sol. Ok? Outro conceito importante para nós aqui é o conceito de velocidade média. Todo objeto que está em movimento, ele tem uma velocidade média, que a gente vai chamar de VM. Essa velocidade média ela está relacionada com a mudança de posição de um corpo ao longo do tempo. Conforme o corpo vai se movimentando, a posição dele muda, né, ao longo da sua trajetória. Então, aqui está um exemplo. Aqui a gente tem uma trajetória retilínea, que é esse eixo aqui. Esse eixo X está apontando para a direita. Aqui está a nossa origem, o nosso zero, onde tudo começa. E para analisar o movimento desse carrinho, eu faço duas marcações aqui. E entre esses dois pontos, eu vou calcular a velocidade média. Tudo bem?
Esse ponto é o ponto inicial, então aqui eu vou ter o XI, que é a posição inicial, e o TI, que é o instante inicial. Quando o meu carrinho passar por aqui, eu faço uma outra marcação. E aqui eu vou ter o XF, que é a posição final, e o TF, que é o instante final. Então, perceber que daqui para cá, ele mudou a posição ao longo do tempo. E aí a gente consegue calcular facilmente duas coisas. A gente calcula o deslocamento dele, que é o ΔX. O ΔX nada mais é do que a diferença entre essas posições final e inicial. Então, ΔX é o X final menos X inicial. No sistema internacional, isso aqui é medido em metros. E aí eu vou ter que olhar também quanto tempo eu gastei para sair daqui e chegar aqui, que é um intervalo de tempo, é o ΔT. Esse ΔT é simplesmente o TF menos TI. Então, eu olho o momento em que eu cheguei aqui e subtraio do momento em que eu parti. Aí eu vou ter o ΔT, é o chamado intervalo de tempo. Tendo o ΔX, tendo o ΔT, e o ΔT aqui no sistema internacional é medido em segundos, eu divido um pelo outro, eu vou ter a velocidade média. Então, por definição, velocidade média é o deslocamento que o corpo sofreu em um certo intervalo de tempo. Então, é ΔX por ΔT. Se isso aqui estiver em metros, isso aqui em segundos, vai dar metro por segundo. Se aqui estiver em quilômetros, aqui estiver em horas, vai dar quilômetros por hora. Então, a gente tem que saber aquela regrinha de conversão. A unidade oficial é metro por segundo. Só que no nosso dia a dia, a gente trabalha muito com quilômetro por hora. Como é que eu converto de metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. Se eu fizer o processo inverso, tem que dividir por 3,6. Então, alguns exemplos disso a gente vai ver mais adiante, tá? Mas essa aqui é a regrinha prática para converter de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. Tudo bem? Então, um exemplo disso, de cálculo de velocidade média. Vamos supor que você tem um objeto que está se movimentando numa trajetória retilínea, ou seja, no eixo X. E a velocidade dele é constante. Velocidade constante significa que conforme o tempo passa, a velocidade vai ser sempre a mesma. De tal maneira que quando o carrinho passa, né, quando esse objeto passa pela posição 20 metros, ele passou no instante 4 segundos. E quando ele chegou na posição 36 metros, o meu cronômetro marcava 6 segundos. Então, nessa situação, qual é a velocidade média desse objeto em metros por segundo e depois converter para quilômetros por hora? Quando eu leio o meu enunciado, eu percebo essa situação. Né? Eu tenho uma trajetória retilínea, essa posição de 20 metros é a posição inicial, contada a partir da origem, que é o zero. Esses 36 metros é a posição final, contada também a partir da origem, ou seja, tudo é contado a partir do zero. E aqui a gente separa as informações. Então, posição inicial, 20 metros, para 4 segundos. Eu cheguei aqui em 4 segundos. E a minha posição final são 36 metros. E para chegar aqui eu levei 6 segundos. Qual é a minha velocidade média nesse caso? Bem, a partir dessas informações, a gente aplica a definição de velocidade média. Velocidade média é ΔX por ΔT. O ΔX a gente pode escrever como sendo XF menos XI, e o ΔT eu posso escrever como TF menos TI. Posição final, 36, menos a posição inicial, que são 20. O tempo de chegada, 6 segundos, e o tempo de partida, 4. Então, 36 menos 20 vai dar 16. Isso aqui está medido em metros. 6 menos 4 vai dar 2. Isso aqui está medido em segundos. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 3,6, 8 multiplicado por 3,6 vai dar 28,8 quilômetros por hora. Então, perceba que isso é a mesma coisa que isso, só mudou a unidade de medida. E como aqui deu uma velocidade positiva, sempre que a velocidade for positiva, o sinal da velocidade indica para que lado o objeto está indo. Esse objeto vai estar andando para a direita, ou seja, ele se movimenta no mesmo sentido da trajetória. Tudo bem? Velocidade positiva, eu ando no mesmo sentido da trajetória, no caso aqui para a direita. Um outro exemplo disso seria essa situação aqui. Suponha que você tem um veículo que está se movendo numa trajetória retilínea também, só que agora numa rodovia. Então, como essa rodovia é plana, vamos considerar que por ali passa um eixo X também, tá? Só que de tal maneira que esse veículo ele passa pelo quilômetro 50 às 10 horas da manhã. E depois ele chega no quilômetro 14 dessa rodovia às 10 horas e 30 minutos. Então, nessa situação, qual é a velocidade média dele? Primeiro em quilômetros por hora, depois a gente vai converter para metros por segundo. Bem, separando os dados do problema, a posição inicial dele era 50 km, às 10 horas da manhã. A posição final dele foi de 14 km, às 10 horas e 30 minutos da manhã. Então, daqui para cá, você percebe que aqui ele estava às 10 horas, chegou aqui às 10h30. Então, daqui para cá, passaram-se 30 minutos apenas. 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. Tudo bem? Então, aqui já deixei tudo em hora, tá? Meia hora.
Qual é a nossa velocidade média agora? Só aplicar a definição de velocidade média. Velocidade média é ΔX por ΔT. O ΔX é XF menos XI, enquanto que o ΔT é TF menos TI. A posição final dele é 14, então tomar cuidado, né, que ele chegou na posição 14. Então, 14. Menos, está aqui o menos, mas a posição inicial dele foi a partir dos 50. Então, aqui é 50. E o tempo que ele gastou, esse delta aqui, né, esse intervalo de tempo que ele gastou para fazer isso, foi de meia hora. Aqui em cima está em quilômetro, aqui embaixo está em hora. Então, 14 menos 50 dá menos 36, dividido por meio. Aqui vai ficar joguinho de sinais. Menos com mais vai dar menos. E 36 dividido por meio vai dar 72 km por hora. Aqui estava em quilômetros, aqui estava em hora, então ficou quilômetros por hora. Esse menos significa que o movimento é no sentido contrário da trajetória, né? Então o movimento é para a esquerda. Se a trajetória estiver apontando para a direita, o movimento vai se dar para a esquerda. O sinal sempre vai dizer para que lado a gente está indo. Sinal positivo, mesmo sentido da trajetória. Sinal negativo, sentido contrário da trajetória. Como aqui está em km por hora, basta dividir por 3,6, que eu converto para metros por segundo. Então, 72 dividido por 3,6 vai dar menos 20 metros por segundo. E aqui o movimento é no sentido contrário da trajetória. Um outro conceito importante é o de aceleração. Muitas vezes, quando o objeto anda, ele tem uma velocidade, mas ele também pode ter uma aceleração. E a aceleração que a gente vai calcular aqui é chamada aceleração média, que a gente vai abreviar por AM. O que é uma aceleração? Ela está relacionada com a variação de velocidade no tempo. Toda vez que eu pegar um objeto e a velocidade dele estiver mudando, seja para mais, seja para menos, ou seja, sempre que eu tiver uma variação de velocidade, eu vou ter uma aceleração média que pode ser calculada. Essa aceleração média ela vai ser pensada com base nessa figura. Vamos pegar aqui um movimento retilíneo no eixo X, escolho aqui 2 pontos, e entre esses 2 pontos, a gente vai calcular a aceleração média. Basta que nesse ponto aqui eu marque a velocidade inicial e um instante inicial, e que nesse ponto aqui eu marque a velocidade final e um instante final. E aí a gente vai aplicar a definição de aceleração média. O que é a aceleração média? É ΔV por ΔT. Esse ΔV é a chamada variação da velocidade, é o quanto a velocidade mudou. Então, ΔV é a variação da velocidade, que no sistema internacional é metros por segundo. O ΔT é o tempo gasto para isso acontecer, é um intervalo de tempo, né? Para que eu saia daqui e faça a velocidade mudar, aqui leva um tempo para isso acontecer. Então, o nosso ΔT, e isso é medido em segundos. Tá? Quando eu divido metro por segundo, então eu vou pegar esse e dividir por esse, né? Aqui é metro por segundo, aqui é segundo. Quando eu divido um pelo outro, vai dar metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade oficial no sistema internacional para aceleração. Então, não confundir metro por segundo com metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo é unidade de velocidade. Metro por segundo ao quadrado é unidade de aceleração. Vamos fazer um exemplo disso? Está aqui. Vamos supor que aqui eu tenha feito aqui um teste de um sistema de freios. Né? Então a gente foi para uma pista retilínea, e a gente vai fazer uma prova de teste de um sistema de freios. A gente vai avaliar a eficácia desse sistema de freios. No caso aqui, o veículo começou andando a 72 km por hora, aí ele vai frear até conseguir parar completamente. Então imagine que ele estava nessa velocidade, conseguiu parar depois de 4 segundos. Então qual é o valor da aceleração? Nesse caso, em metros por segundo ao quadrado. Então, separando aqui os dados do problema. A velocidade inicial era de 72 km por hora. Já vamos converter para metros por segundo, que é a unidade que a gente usa no sistema internacional. 72 km por hora divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Quando ele para, ele entra em repouso, portanto a velocidade dele é zero. E para isso acontecer, para essa velocidade mudar, passaram-se 4 segundos. Esse é o nosso intervalo de tempo. Bem, aqui a gente já vai calcular o ΔV, ou seja, vamos calcular primeiro a variação da velocidade, que é VF menos VI. Então, a velocidade final é zero, porque ele parou, e a velocidade inicial é 20, ou seja, são 20. Então, ficou 0 menos 20, vai dar menos 20 metros por segundo. Esse menos é um alerta para nós de que a velocidade diminuiu, de que eu estou freando, né, o veículo aqui no caso. E agora eu vou calcular finalmente a aceleração média. Então, aplicando a definição de aceleração, a aceleração média é ΔV por ΔT. O ΔV foi de menos 20 metros por segundo. O tempo gasto para isso acontecer, 4 segundos. Aqui vai ter um joguinho de sinais. Menos com mais na divisão vai dar menos.
20 dividido por 4 vai dar 5. E metro por segundo dividido por segundo vai dar metro por segundo ao quadrado. Esse menos significa que durante o movimento a minha velocidade diminuiu. Então esse movimento é um movimento desacelerado, né? Eu estou diminuindo a velocidade, eu estou freando o veículo. Tá? Então sempre que aqui der menos, é porque a minha velocidade está diminuindo, eu estou desacelerando. Para finalizar a nossa aula, vamos fazer aqui um exemplo 5, que é um exemplo bonitinho da Bugatti Chiron, né? Que é um dos carros mais potentes que a gente tem aí, dessa marca chamada Bugatti. Então, em um teste, o ex-piloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, ele pilotou uma Bugatti, desse modelo aqui, Chiron, e estabeleceu uma nova marca de velocidade numa pista reta. Né? Então, o que ele fez? Ele foi lá para a pista com essa máquina aqui, que é a Bugatti, e aí ele conseguiu fazer de 0 a 400 km por hora em apenas 42 segundos, andando num trajeto reto, ou seja, numa pista retilínea. Tá? Então, eu quero saber, nesse caso aqui, qual é a aceleração envolvida nesse processo. Tá? Por que tem aceleração? Porque a velocidade mudou. Né? No caso aqui, ela aumentou de 0 até 400 km por hora em 42 segundos. Então, esse carro é extremamente potente. No caso aqui, vamos separar os dados. Velocidade inicial era 0, porque inicialmente ele estava parado. A velocidade final é de 400 km por hora. Então, pega isso aqui e divide por 3,6. 400 dividido por 3,6 vai dar aproximadamente 111,1 metros por segundo. Então, eu transformei isso na unidade do SI. O tempo em que isso aconteceu, 42 segundos. Isso aí foi cronometrado durante o teste, tudo bem? Bem, agora o que a gente vai fazer, vamos calcular o ΔV. Como é que a gente calcula o ΔV, a variação da velocidade? É VF menos VI. A velocidade final, 111,1, a gente calculou aqui, e ele partiu do repouso, então a velocidade inicial era 0. E esse menos esse dá o próprio 111,1 metros por segundo. E o tempo que levou para isso acontecer foi de 42 segundos. Então, qual é a nossa aceleração média? Aplica a definição de aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT. O ΔV é 111,1 metros por segundo, dividido pelo tempo gasto, que é de 42 segundos. 111,1 dividido por 42 vai dar aproximadamente 2,65. E aqui metro por segundo dividido por segundo dá metro por segundo ao quadrado. Então aqui deu uma aceleração positiva. Né? Sempre que a aceleração é positiva, é porque a velocidade aumentou. E quando a velocidade aumenta, é porque o movimento é do tipo acelerado. Né? Então aqui você percebe que de 0 até 400 km por hora, eu tive que acelerar para aumentar a velocidade. Bem, essa foi a nossa aula 3, foi uma aula de exercícios. Espero vocês para as próximas aulas. Até breve.